Deus é um só, se Jesus Cristo é um só, por que o cristianismo é tão dividido? O que faz do cristianismo ser a religião mais dividida de todas? Porque existem várias ramificações cristãs que não se batem e brigam entre si para ver ou saber quem é que tem a razão da verdade. Respostas para estas perguntas e muitas outras você vai encontrar neste vídeo. Eu sou o pastor Johnny Ribeiro, esse é o canal da Igreja Bereana. Não é novidade, pois eu ensinei no nosso vídeo anterior que o cristianismo hoje representa 33% da humanidade, sendo a maior religião. Porém, ele é altamente dividido. E essa divisão já era uma grande influência de demônios, preceitos humanos e do próprio ser conhecido como espírito do anticristo. Para você que não viu quem é o espírito do anticristo, volte na nossa playlist e veja os primeiros vídeos para você compreender a pessoa deste espírito. Pois bem, a resposta mais óbvia para toda a complexidade no meio do cristianismo, para toda divisão, para toda bagunça, é influências do espírito do anticristo, influências de demônios, de preceitos demoníacos e humanos. Ou seja, o cristianismo é dividido em 3 tipos de cristianismo. Te apresento eles. O primeiro cristianismo a existir foi o cristianismo cristocêntrico, que ainda existe em todo o mundo no meio de um pequeno grupo de pessoas. O segundo cristianismo que passou a existir foi o cristianismo satânico, pagão e diabólico, que passou a existir entre o século III e o século IV depois de Cristo. O terceiro cristianismo que passou a existir também é o cristianismo homocêntrico, que também passou a existir depois do IV século. Você sabia que existem esses 3 tipos de cristianismo? Qual deles você se identifica melhor? Você, como cristão, em qual desses você se encontra? No cristocêntrico, no satânico ou no homocêntrico? Não conhece nenhum desses? Eu vou te apresentar hoje. O cristianismo cristocêntrico, nós enxergamos ele apresentado por Jesus Cristo em diversas palavras. Uma das mais conhecidas é João, capítulo 14, versículo 6, que diz assim: respondendo Jesus, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O próprio Senhor Jesus Cristo, nessa passagem bíblica, deixa bem claro que o cristianismo proveniente dele é aquele que tem ele como o único caminho, a única verdade e o único capaz de dar a vida eterna. Ou seja, não há atalhos, não existem outros nomes, não existe achismo teológico ou achismo humanitário ou algo semelhante. O caminho, a verdade é Jesus. Pois o cristianismo cristocêntrico é este, que embasa suas doutrinas e os seus ensinos na essência, no caráter, na identidade, na vida, nos ensinos e nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Para compreendermos melhor o cristianismo cristocêntrico, cabe a nós a conhecermos os outros 2 tipos de cristianismo. Depois do cristianismo cristocêntrico, a igreja primitiva, em diversas lutas para poder mantê-lo, ela não conseguiu. Enquanto ela estava sendo perseguida e massacrada, eles estavam resistindo e mantinham o cristianismo cristocêntrico. Lá pelo século III, pelo século IV, aproximadamente no ano 313, depois do Edito de Milão por Constantino, no ano 325, também por Constantino, o Grande Concílio de Niceia, onde a liberdade e reconhecimento como religião, anos depois por Teodoro, foi reconhecida como a religião oficial do Império Romano. Depois dessa data, o que parecia ser uma grande vitória para o cristianismo foi uma grande derrota.
pois as forças malignas que não conseguiam destruir a igreja de Cristo de fora para dentro, conseguiu destruir a igreja de dentro para fora. Foi uma ideia genial desse espírito na vida de Constantino, entrar no meio da igreja e destruir ela de dentro para fora. Como se destrói a igreja de dentro para fora? Fácil. Ele se infiltrou no meio do cristianismo, conseguiu cargos no meio do cristianismo, como todos os imperadores de Roma também conseguiram, dali para frente, cargos no meio do cristianismo, e simplesmente tiraram Jesus Cristo de cena. Adotaram veneração e adoração para estátuas, imagens, cultos e oração a mortos e diversas outras doutrinas reprovadas por Jesus e pela Bíblia ou pela palavra de Deus. Essa foi uma das formas que conseguiram tentar destruir o cristianismo cristocêntrico. Mas esse cristianismo cristocêntrico sempre foi mantido pelo Espírito Santo, ainda em pequenos remanescentes. Mas do século III pelo século IV depois de Cristo, deu-se início no cristianismo satânico, que agora dominava o Império Romano, como também em outras circunvizinhanças. Esse cristianismo satânico não representa Jesus Cristo, não representa a identidade, não representa o caráter, a vida e os ensinos de Jesus Cristo. Não representa. A Bíblia já nos dava amparo que esse cristianismo existiria. Lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos para espíritos enganadores e doutrinas de demônios. O termo aqui, últimos tempos, ele se refere ao intervalo entre a primeira e a segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Ou seja, a Bíblia já apontava que logo após a igreja primitiva, muitos iriam se apostatar do verdadeiro cristianismo, dando ouvido para doutrinas de espíritos enganadores e de demônios. A Bíblia já estava apontando para o início do cristianismo satânico, diabólico e maligno, que é o cristianismo predominante em Roma até os dias de hoje. Mas que é isso, pastor? Sim, esta é a verdade. Quer um exemplo? Olhe para a história do cristianismo romano, que não é o cristianismo cristocêntrico, é o cristianismo diabólico. Basta olhar nas atitudes da Santa Inquisição Papal, onde milhares de pessoas morreram de forma inocente, simplesmente por pensar diferente ou por discordar das liturgias da Igreja Romana, que carrega consigo o cristianismo pagão, satânico e diabólico. Ainda conseguimos enxergar as atrocidades de grandes crimes contra a humanidade, do grande apoio que o cristianismo diabólico e romano deu para Adolfo Hitler no período da Segunda Guerra Mundial, onde milhares de pessoas morreram de forma totalmente inocente. Foi um apoio do cristianismo satânico. Algumas pessoas, por não conhecer os 3 tipos de cristianismo, condenam todos os cristãos pelos crimes feitos à humanidade, que foi liderado pela Igreja Romana, a Inquisição Papal e também o grande nazismo por Adolfo Hitler, apoiado pela Igreja Romana. O cristianismo de Jesus Cristo não tem nada a ver com esse crime contra a humanidade que a Igreja Romana cometeu. Esse cristianismo deles é um cristianismo pagão, satânico e diabólico. A essência, o caráter, os ensinos de Jesus Cristo jamais permitiria tal crime contra a humanidade. Pois bem, logo após o segundo cristianismo, surgiu também o terceiro cristianismo, que é o cristianismo homocêntrico. Nós encontramos ele na palavra de Deus em Colossenses, capítulo 2, versículo 22, que diz assim: as quais coisas todos perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas de homens. Ou seja, a Bíblia Sagrada já apontava também para o início de um outro cristianismo, que seria um cristianismo homocêntrico, embasado e firmado em preceitos e doutrinas de homens. Note, recapitulando, o primeiro cristianismo da igreja primitiva é o cristocêntrico,
Seus preceitos estão embasados nos ensinos de Jesus. O segundo cristianismo liderado pela Igreja Romana entre o século 3 e 4 é o cristianismo diabólico, embasado em doutrinas de espíritos enganadores e de demônios. O terceiro tipo de cristianismo é embasado em doutrinas de homens, preceitos de homens. Esse terceiro cristianismo embasa suas doutrinas e seus ensinos em culturas, em tradições, em achismos teológicos, achismos humanos, em profecias, revelações e assim sucessivamente. Esse terceiro cristianismo é um cristianismo homocêntrico, totalmente homocêntrico. Esse cristianismo foi o que deu início nas grandes seitas cristãs existentes no Brasil e em todo o mundo. Esse cristianismo, ele não é tão mau quanto o cristianismo satânico da Igreja Romana. Ele já é um cristianismo que traz alguns benefícios para a humanidade. Eles fazem diversos trabalhos sociais para a humanidade. Já não cometem crimes contra a humanidade como o cristianismo satânico. Porém, ele é perigoso, porque não é cristocêntrico, ele é homocêntrico. E pode confundir a mente das pessoas, levando elas por caminhos errados. Vou citar aqui alguns exemplos, que são os principais exemplos para você conhecer o cristianismo homocêntrico. Um exemplo do cristianismo homocêntrico é as principais seitas cristãs existentes no mundo hoje. Eu vou citar algumas de forma bem breve. José Smith, em 1805, após o surgimento dele, ele deu início aí em uma grande e poderosa seita existente nos dias de hoje, que é a Igreja dos Mormons. Essa igreja, ela é uma ramificação cristã, porém, as suas doutrinas, os seus ensinos, tudo é em torno das palavras deste profeta, José Smith, que foi o fundador desta seita cristã. Os principais ensinos deles estão embasados nas revelações e nas profecias deste homem, tornando o cristianismo deles um cristianismo homocêntrico. Outro exemplo, também no século XVIII, ano de 1852, é Charles Russell, que deu início em uma outra seita cristã e uma outra ramificação cristã, que é os Testemunhas de Jeová. Eles também, assim como o outro anterior, têm os seus ensinos e as suas doutrinas embasados nas revelações, nas profecias e nas palavras do seu profeta e do seu líder, tornando o seu cristianismo um cristianismo homocêntrico. O outro exemplo que eu tenho é do Guilherme Miller, que foi um dos cofundadores da Igreja Adventista, ou da seita e ramificação cristã adventista, que adotaram a profeta Ellen White. A maioria dos seus ensinos, das suas doutrinas, são embasados nas profecias e nas visões e nos ensinos dessa profetisa chamada Ellen White, tornando o seu cristianismo homocêntrico. Ou seja, essas três seitas que estão existentes em vários países do mundo não têm o cristianismo cristocêntrico. Eles são cristãos, pertencem ao rol dos cristianismos, porém o seu cristianismo é homocêntrico, porque estão embasados em ensinos e achismos humanos, revelações ou profecias. Eu poderia citar aqui hoje diversos líderes evangélicos ou cristãos que ditam as normas, as regras e as doutrinas da sua igreja simplesmente em revelações ou profecias. Eu poderia citar aqui alguns nomes brasileiros, mas isso vai ficar para o tema do próximo vídeo. O que eu quero que vocês entendam é que o cristianismo homocêntrico ele é perigoso, porque os seus ensinos e as suas doutrinas são embasados
literalmente em ensinos e achismos humanos, em revelações, em profecias. Recebeu a revelação, a profecia de uma doutrina, a revelação, a profecia de uma regra, de uma norma ou algo parecido. Esse cristianismo não é cristocêntrico, ele é perigoso porque é um cristianismo homocêntrico. Antes desses três, também existiram outros homens que implantaram um cristianismo homocêntrico. E um dos grandes exemplos seguido hoje é o cristianismo de João Calvino. O cristianismo de João Calvino, que lidera hoje boa parte dos evangélicos, é os tal dos calvinistas. Quando olhamos para as doutrinas calvinistas, não tem nada a ver com a essência e com o caráter de Jesus Cristo. A doutrina calvinista, ela rejeita o chamado universal de Jesus Cristo para a salvação, quando ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Eles rejeitam literalmente as palavras de Jesus Cristo. A doutrina calvinista, que é uma maldita doutrina da predestinação e da eleição, também é um cristianismo homocêntrico. Detalhe: todo o cristianismo homocêntrico, dentre esses homens que eu citei aí, ou essas mulheres que eu citei, existem algumas coisas boas que dá para aproveitar deles, mas é um cristianismo perigoso, porque não é um cristianismo cristocêntrico, é um cristianismo homocêntrico, porque eles não têm os ensinos de Jesus como prioridade. Eles têm sempre um profeta, ou um líder, ou um escritor, ou um intelectual, que as suas ideias são prioridades para os seus ensinos e para as suas doutrinas. Tudo isso é um agir do espírito do anticristo, para de alguma forma tentar tirar a essência, o caráter, a identidade, tirar as palavras de Jesus Cristo e implantar preceitos demoníacos e preceitos de homens, fazendo assim então tornar o cristianismo dividido como ele é hoje, fazendo assim tornar o cristianismo a religião mais complexa, diversificada entre si. O que vai nos conduzir aos céus, à salvação, à vida eterna, a um novo céu, uma nova terra, é o cristianismo cristocêntrico. Você que é cristão, quer ter um verdadeiro encontro com nosso Senhor Jesus Cristo, olhe para Jesus, foque-se em Jesus, olhe para a vida dele, o que ele fez, como ele agiu, como ele andava, como ele falava. Olhe para os ensinos de Jesus Cristo, que é rico para nos dar um verdadeiro caminho. Cuidado com o cristianismo satânico, cuidado com o cristianismo homocêntrico, que no próximo vídeo eu vou tocar um pouquinho mais no assunto do cristianismo homocêntrico. Fica ligado no nosso canal, se inscreva nele, deixe o seu comentário, curta, deixe seu like e compartilhe este vídeo para libertar algumas vidas do engano, levar esse conhecimento até mesmo aos ateus, aos sem religiões que condenam todo o cristianismo por não saber